Entre 1932 e 1933, o roteirista Itō Masami, em parceria com o desenhista Tatsumi Keiyo, produziram uma série de kamishibai chamada Hakaba Kitaro. A tradução é algo como Kitaro do cemitério. E o Itō se inspirou para fazer essa série de kamishibai em um conto popular japonês do período, que era o da mulher que comprava doces. Era uma história de um vendedor ambulante que estava vendendo na rua, e um dia uma mulher aborda ele e diz que quer comprar todos os doces que ele está vendendo pro filho dela. Só que ela não tem como carregar e pede para ele seguir ela para carregar todos os doces até a casa dela. Nisso, o vendedor de doces segue a mulher levando todos os doces, só que conforme eles vão andando, o ambiente vai ficando cada vez mais tomado por neblina, até que chega um ponto em que o vendedor de doce não consegue enxergar nada. Ele chama pela mulher, ela não responde, então do nada a neblina se abre e ele percebe que ele está no cemitério, na frente de um túmulo. E nesse túmulo, no dia anterior, tinha sido enterrada uma mulher indigente que morreu grávida. Então ele olha para o túmulo e percebe que o túmulo foi escavado de dentro para fora. E o que estava ali na frente dele era um bebê chorando. Então o bebê tinha nascido depois da mãe dele ter morrido e ele tinha cavado para fora e saído do túmulo. E o Itō parou para pensar o que teria acontecido com esse menino que nasceu no cemitério depois disso. Então a peça de kamishibai dele era baseada no protagonista que se chamava Kitaro, que era esse menino que tinha crescido e tentava se vingar dos responsáveis pela morte da mãe dele. Só que ele não era um simples menino. Ele tinha nascido com algumas deformidades que fazia com que ele fosse rejeitado pela sociedade. Então ele tinha os olhos assimétricos, um dos olhos era bem estreito, o outro era bem esbugalhado, eles tinham os dentes tortos, o cabelo meio bagunçado, era meio corcunda, e era uma história desse menino atrás de vingança. Acontece que depois da guerra, lá nos anos 50, quando o Mizuki Shigeru começou a trabalhar escrevendo e desenhando, ele foi contratado por uma editora para fazer peças de kamishibai, e em um momento pediram para ele fazer novas histórias de Hakaba Kitaro. Então o Mizuki ele procurou o Itō e pediu autorização para o Itō para fazer novas histórias, o Itō concordou e ele passou a escrever e desenhar novas histórias do Kitaro para kamishibai. Só que ali no final dos anos 50 o mercado de kamishibai estava encolhendo e as publicações voltaram a vender, então a editora propôs para o Mizuki não mais fazer kamishibai, mas fazer histórias em quadrinhos de Hakaba Kitaro. Então ali por 1960 o Mizuki começou a fazer as histórias em quadrinhos do Kitaro, que teve vários nomes, trocou de editoras várias vezes, mas isso é uma história para outro vídeo, e acabou se consolidando com o título de Gegege no Kitaro. Só que para essa versão em quadrinhos, o Mizuki mudou algumas coisas, ele elaborou mais o contexto da história. Nessa versão em quadrinhos, ela começa com um homem pobre, no Japão pós-guerra, ali dos anos 50, ainda se reconstruindo depois da guerra, que trabalhava num banco de sangue. Só que eles tinham um problema no banco de sangue, que tinham poucos doadores, e o chefe dele manda ele atrás de uma doadora que ia lá regularmente, mas faz tempo que não aparecia, para ele descobrir o que tinha acontecido com ela. Então ele vai até o endereço dessa pessoa, só que chegando lá, a mulher não parecia humana. Tanto por viver em péssimas condições, numa casa quase se decompondo, num lugar extremamente sujo, e também por ter uma aparência de ser algo sobrenatural, praticamente um yokai. E esse homem ele foge, só que depois ele se sente culpado e volta. E quando ele volta, ele descobre que a mulher e o marido tinham morrido. E eles morreram de fome e de miséria naquele Japão pós-guerra, em que as pessoas das periferias, as pessoas de classes mais baixas, eram abandonadas e tinham que se virar sozinhas. Só que a mulher tinha morrido grávida. Então ele ouve um choro e descobre que o bebê havia cavado do túmulo e saído para fora. E ele olha aquela criança e é uma criança meio corcunda, cabeçuda, com o olho arregalado e cega do outro olho. E o primeiro impulso dele é matar a criança, para aquela criança feia, deformada, sem família, não ter que sofrer no mundo, mas ele não consegue e foge. E depois ele acaba se sentindo culpado e adotando essa criança que se torna o Kitaro. Então a origem do Kitaro tá nessa criança de uma família que morreu de miséria, na pobreza, de pais que não eram humanos, pais que já tinham se tornado yokais, entidades supernaturais. Ele foi enterrado e ele cavou para fora do próprio túmulo para ter uma chance de sobreviver. Então, apesar de que nas histórias posteriores, conforme a condição de vida no Japão foi melhorando depois dos anos 60, nos anos 70, e o Mizuki começou a superar os traumas da guerra dele, se tornar uma pessoa mais otimista, as histórias do Kitaro se tornaram mais aventuras. O Kitaro acabou se tornando um tipo de herói, ele passa a ser desenhado com uma aparência mais bonita, mas nessas primeiras histórias no Hakaba Kitaro, Kitaro é desenhado intencionalmente para ser essa criança feia, essa criança corcunda, cabeçuda, cega de um olho, que é muito inspirado na iconografia do Quasimodo, do Corcunda, do Notre Dame de Paris, do Victor Hugo. E não só o Kitaro é essa criança feia, meio monstruosa,
como todo o ambiente que ele vive é um ambiente bem ruim, bem insalubre, feio. O homem que adotou ele é um cara que ele não tem muito dinheiro, então eles vivem numa casa que é fria porque as paredes são cheias de furo e eles não têm condições para reparar a casa é cheia de goteira, eles comem mal porque eles não têm dinheiro para comprar comida, o Kitaro ele vai mal na escola porque ele não tem dinheiro para comprar os materiais escolares básicos para ele escrever, um caderno e um lápis. A vizinhança de onde o Kitaro mora é um lugar também bem pobre, sem muita infraestrutura, com becos, com esgoto a céu aberto, aquelas várias casas precisando de reparo e sem manutenção. O Kitaro tenta fazer alguns trabalhos para tentar conseguir ganhar alguma renda para ajudar em casa. Então o Kitaro é uma criança que cresceu na periferia. Ele está nesse ambiente onde o Estado não chega e onde vivem essas pessoas que são marginalizadas. E o Kitaro não só é marginalizado nessa sociedade, o humano que adotou ele é pobre, eles não têm dinheiro, além disso ele é feio, ele é um yokai, então ele não é bem aceito como um humano, inclusive por causa da aparência dele, mas ao mesmo tempo ele também não é bem aceito entre os yokai muitas vezes, porque muitas vezes os yokai dizem que ele foi criado pelo humano, ele defende os humanos, então ele não é legítimo para discutir as pautas dos interesses dos yokai. Então o Kitaro é um personagem que ele faz parte dos dois mundos, do mundo humano e do mundo sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele é rejeitado pelos dois lados. E o Kitaro do Mizuki vai influenciar vários autores, inclusive vai estabelecer uma tendência nos quadrinhos japoneses, que é o de representar essas crianças monstruosas que foram rejeitadas. Não só o tema, como a iconografia também vai aparecer várias vezes em outros autores. Um outro autor que trabalha com o tema é o George Akiyama, e tem uma história em quadrinhos dele que é bastante influente no Japão, que eu não sei se ela chegou a ser publicada no Ocidente, que é Ashura, que foi publicada entre 1970 e 1971. E Ashura, ela é uma história que se passa num Japão histórico, mas no Japão ali do final da Era Heian, o Japão do século X, do século XI. E a primeira ruptura que a gente vai ver no Ashura é que ele não vai representar esse imaginário do Japão histórico a partir da idealização dos samurais. Vai ser pelo contrário, o Akiyama vai mostrar a decadência da Era Heian. O século X e o começo do século XI é um momento que vai acontecer várias desgraças no Japão. O Japão até então era governado por burocratas aristocratas que viviam em volta do imperador ali em Heian-kyo, que era a capital, que hoje é Kyoto. E nesse período do final da Era Heian vai acontecer várias desgraças, vai acontecer terremoto, vai acontecer 2 incêndios na capital que vão devastar a cidade, vai ter peste, vai ter uma seca que vai matar quase todas as plantações e os japoneses vão passar fome. E ao mesmo tempo que está acontecendo várias desgraças naturais, também estava acontecendo a Guerra Genpei. A Guerra Genpei é quando as duas famílias de samurais mais importantes do período, que eram os Minamoto e os Taira, eles tinham deposto a velha nobreza, o governo dos nobres burocratas, e eles estavam em guerra para decidir quem é que ia governar o Japão. Então isso marca a decadência de toda uma cultura, que é essa cultura dos burocratas que governavam o Japão até então, que estava deixando de existir. Então o modo de vida da sociedade do período estava acabando, e uma nova organização social que era marcada pela ascensão dos samurais. Os samurais agora iam assumir a liderança política do Japão e iam implantar todo um modo de vida diferente, que era o modo deles, era o modo do militarismo. Então, além das desgraças naturais, tinha essa guerra que estava acontecendo e as pessoas pobres sofrendo no incêndio, no furacão, na peste, na fome. Então o Akiyama vai ambientar Ashura nesse período, um período que vai mostrar não os samurais como heróis, como algo glorioso, como sujeitos honrados, que tem todo aquele imaginário romantizado dos samurais, e vai mostrar que como a ascensão da cultura samurai está associada com barbarismo, com violência e com exploração dos mais fracos. A Ashura do Akiyama se passa nesse período, e ele conta a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido, ela estava grávida, vivendo na miséria, ela tem a criança e num momento de desespero, de fome, ela decide assar e comer o próprio filho. Só que no momento a criança acaba caindo no rio e ela acaba perdendo essa criança. Só que o bebê sobrevive sozinho na floresta. Então a criança sobrevive, ela consegue crescer, mas ela cresce como uma criança selvagem, algo completamente bárbaro, não civilizado, que existe na natureza, mas também não integrado exatamente com a natureza, mas sempre em confronto com a natureza, e quando ela encontra outros humanos, ela vai entrar em confronto com outros humanos. Inclusive porque ela vive num ambiente em que todo mundo está na miséria e todo mundo está em desespero para sobreviver e está em guerra com qualquer um para sobreviver. Então tem várias pessoas que atacam umas às outras para roubar qualquer comida, qualquer algo que tenha um mínimo de valor que possa ajudar na subsistência. Inclusive vai ter muitas cenas de canibalismo, as pessoas que estão tão desesperadas
desesperadas de fome, tanto na miséria, que elas tentam matar outras pessoas para comer. E o Ashura, que é essa criança, ela vai crescer nesse ambiente. É uma criança que vai ser renegada pelo pai, que vai abandonar a mãe dela, vai ser renegada pela mãe dela, que vai tentar matar para comer a própria criança, e vai crescer num ambiente selvagem, se tornando um monstro, que depois, quando ele encontra outros humanos, ele não consegue se adaptar a viver com os outros humanos, porque ele é um monstro. E é um monstro que é selvagem, ele também vai atacar esses outros humanos para sobreviver. Então, Akiyama com Ashura vai ser uma dessas obras que vai dar continuidade para essa tradição que vai surgir, dessas crianças monstruosas, selvagens, renegadas, e que vai influenciar várias outras obras que também vão trabalhar com o tema. Ashura, eu acho que ela não foi publicada no Ocidente, eu não sei se foi, mas em 2012 foi feita uma animação de Ashura, que é uma versão resumida, tem muita coisa da história que não tá, tem vários personagens que foram cortados, mas se alguém tiver interesse, dá pra ter uma noção do que trata na história a partir da animação. E outro autor que vai trabalhar muito com esse tema da criança monstruosa rejeitada, e que também é bastante influenciado pela obra do Mizuki, é o Hino Hideshi. Ele vai trabalhar com esse tema ao longo de toda a carreira dele, e eu trouxe um exemplo aqui hoje, que é uma história de 1968, chamado Doro Ningyo, o boneco de lama. Doro Ningyo é uma história em que os personagens são um grupo de crianças, todas elas feias, deformadas e um tanto monstruosas. Crianças sujas, caolhas, cheios de ferida pelo corpo. E eles vivem numa cidade que é tomada por fábricas. Todo o espaço da cidade são fábricas com várias chaminés que estão sempre largando poluição no ar. E as crianças vivem naquele ambiente e dá-se a entender que as doenças que elas têm, as deformidades que elas têm, são por viver nesse ambiente insalubre. E a história começa com uma das crianças, que ela também não tem um olho igual ao Kitaro, e essa criança correndo, ela está apressada, e em um momento ela ouve um latido e ela encontra um filhotinho de cachorro num terreno baldio. E esse cachorro, ela percebe que ele também é cego, ele nasceu sem os olhos, também por consequência dessa poluição do ambiente. E o menino se reconhece no cachorro, junta o cachorro e continua o caminho dele apressado. E essa pressa do menino é para encontrar com as outras crianças, porque eles estavam construindo um boneco de barro, que inclusive eles chamam o boneco de barro de o adulto. E eles conversam um pouco sobre o cachorrinho, se distraem, ficam felizes, mas chega um momento em que a atenção deles se volta para o boneco de barro. E essas crianças, elas entram num momento de catarse, que cada um pega um pau, e eles começam a espancar o boneco de barro, que eles chamam de o adulto, até destruir esse boneco. E enquanto eles estão batendo, eles dizem que isso é porque os adultos poluíram o mundo, isso é porque os adultos fizeram todos os animais, os insetos e as plantas morrerem, isso é porque os adultos cobriram o céu e fizeram o céu ficar só cinza. E eles têm uma raiva, uma revolta contra esse boneco, e que todo o ódio que eles têm contra os adultos, que não aparece nenhum adulto na história inteira, eles descarregam espancando esse boneco até destruir ele. Então tem uma destruição simbólica desse adulto, que é o responsável pelo fato do mundo onde eles vivem ser horrível, e por eles terem todas essas doenças, essas deformidades e todos esses problemas de saúde. Então a gente tem essas crianças deformadas que de certo ponto elas são renegadas, porque não aparece nenhum adulto para cuidar delas durante toda a história, elas estão largadas sozinhas, e elas estão sofrendo várias consequências de um mundo que a geração anterior, os pais delas, destruíram. Então além disso tem toda a temática do choque de gerações, né? E é bem simbólico, porque essa história foi publicada no número 45 da Garou, que não só tem histórias do Mizuki Shigeru dentro, como o Mizuki desenhou a capa com uma imagem do Kitaro, como a edição de maio de 1968. E para quem não sabe, né, em maio de 68 foi quando teve o auge dos movimentos estudantis da contracultura. Começou ali em Paris as passeatas, manifestações e ocupações do movimento estudantil e se espalhou pelo mundo todo. Então é uma data bem simbólica para os movimentos de contracultura. Para essa geração que se revoltou com o modo de vida do consumismo capitalista do pós-guerra e contra os seus pais. Então é bem simbólico que essa história tenha sido publicada justamente na edição de maio de 68. Mas é uma coisa para a gente pensar, por que a recorrência tão forte desse tema das crianças monstruosas que foram renegadas ou pelos seus pais ou pela sua comunidade? Bom, eu acho que tem dois pontos aí que vale a pena destacar aqui hoje. Um deles está relacionado com uma questão histórica, com uma questão do passado, e outro deles estava relacionado com uma questão do presente lá no período que essas histórias foram feitas. A do passado está associado com toda a questão da origem do Japão e dos seus mitos de fundação, porque o mito de fundação do Shintoísmo, que é a religião tradicional do Japão, ele começa contando como os deuses criaram as ilhas do Japão, e logo em seguida ele narra como um casal de deuses
o Izanagi e a Izanami desceram para povoar o Japão. Então eles desceram do céu para o mundo terreno com essa missão e logo a Izanami ficou grávida e eles tiveram o primeiro filho. Só que quando o primeiro filho deles nasceu, eles tiveram um problema, porque por consequência da Izanami ter tomado a iniciativa da relação sexual que levou à gravidez, e aí tem toda uma questão que é moralista e machista, eles cometeram um pecado. E o primeiro filho deles nasceu uma criança verme. Então imagina um bebezinho divino que é um verme. E eles ficaram horrorizados com aquela criança verme, não sabiam o que fazer, pegaram um barquinho, colocaram a criança verme num barquinho e empurraram para o mar. E a criança verme foi mar adentro no barquinho e desapareceu. Depois disso, eles tiveram outros filhos. O Izanagi tomou cuidado para ele tomar a iniciativa das relações sexuais. Então, depois disso, nasceram todos os deuses do panteão shintoísta, passaram por várias desventuras no processo, até nascer a Amaterasu, que é a deusa do sol, que é a divindade principal do shintoísmo, e é a divindade da qual a família imperial japonesa alega ser descendente. Então, lá nos mitos shintoístas de fundação, a ideia da criança verme, a criança monstruosa, que é renegada pelos pais, já estava presente. Se a gente parar para pensar na cultura japonesa, que dá muito valor para tradição, para continuidade, para linhagem, para sucessão, a criança verme é o filho primogênito dos deuses que vieram para povoar o mundo. Então, por essa lógica, a criança verme deveria ser a divindade principal do shintoísmo. Mas ela não é, porque ela foi intencionalmente removida, apagada e esquecida. Não só por ela ser uma monstruosidade, por ela ser uma criança divina, mas que tem a aparência de um verme, mas principalmente porque ela é uma lembrança de um pecado cometido pelos seus pais. Se o Izanagi e a Izanami mantivessem aquela criança, sempre que eles olhassem para ela, eles iam lembrar que eles cometeram um erro, que eles cometeram um pecado. Então o que eles fizeram foi o que é da tradição japonesa. Se esconde aquilo e todo mundo finge que nunca aconteceu. Então a fundação do Japão como nação, como cultura, como linhagem, como povo, se inicia com o abandono de uma criança monstruosa. E se a gente pensar no caso do Ashura, se a gente pensar nas crianças monstruosas do Rino, se a gente pensar no Kitaro, são todas crianças monstruosas que em algum momento elas foram abandonadas, ou pelos pais, se não pelos próprios pais, pela comunidade em que eles viviam. Eles foram rejeitados por essa comunidade. E se a gente pensar na iconografia do Kitaro, essa criança corcunda, coxa, cabeçuda, sem um olho, essa iconografia é baseada no Quasimodo, o corcunda do Notre Dame de Paris, do Victor Hugo. E o próprio Quasimodo, ele era uma criança monstruosa rejeitada. Primeiro, porque ele foi abandonado pelos pais na porta da igreja por ser monstruoso, e depois porque o religioso Frollo que adotou ele, apesar de ter adotado, ele renegava, ele trancou aquela criança lá no sino da torre, e tinha toda uma relação de aversão pelo Quasimodo, muito também porque quando ele olhava para o Quasimodo, ele via os pecados que ele próprio tinha cometido. Então todo esse imaginário desses personagens está associado com essa iconografia, com esse conceito dessa criança monstruosa que foi rejeitada. Mas além dessa questão que está associada com a tradição, tem outro elemento que está associado com o presente, com o tempo em que essas histórias foram produzidas. E isso tem a ver com uma questão de organização social. O Japão da Era Edo, até a restauração ali em 1868, que era governado pelos shoguns Tokugawa, a estrutura social deles era baseada num sistema chamado Shinokosho, que é literalmente guerreiro, camponês, artesão, mercador. Essa é a ordem de castas sociais. Ela era baseada num sistema que veio da China, só que no modelo chinês o burocrata estava no topo. E os samurais, quando se apropriaram desse sistema, eles reinventaram colocando eles no topo. Então primeiro vinham os guerreiros, depois os camponeses, depois os artesãos e depois os mercadores. Se tu era mercador, tu ainda era gente, mas tu estava lá embaixo da hierarquia social. Só que além dos 4 grupos determinados pelo sistema Shinokosho, que eram grupos que, mesmo tendo hierarquia entre eles, eles tinham alguma forma de cidadania, existiam as subcastas que estavam abaixo dos mercadores. E as mais comuns eram 2. A primeira delas era os Rinin. Rinin é literalmente as não pessoas. Eles não eram considerados sujeitos plenos dentro dessa estrutura social. E incluíam mendigos, ladrões, atores de teatro, pessoas que se apresentavam na rua tocando música ou fazendo algum truque, algumas pessoas que trabalhavam em prostituição. Então todos esses sujeitos que eles não se enquadravam nessa ordem social que o modelo Tokugawa queria, eles eram considerados Rinin, literalmente não pessoas, eles não eram sujeitos, eles estavam abaixo disso.
disso. E existia uma outra casta que era ainda mais inferior, que eram os Eta. A tradução para Eta seria algo como muito impuro, muito contaminado. Vários dos Etas, inclusive, eles eram descendentes de estrangeiros, muitos deles eram descendentes de coreanos, mas que tinham ido para o Japão há muitas gerações, mas eles tinham um problema que é, eles atuavam em atividades que eram contrárias ao budismo e principalmente contrárias à moral confucionista, que estava na moda ali no período Tokugawa, que via como algo problemático todas as atividades que eram impuras. E as atividades impuras eram aquelas que violavam os dogmas budistas. Por exemplo, quem trabalhava com serviços funerários, quem trabalhava com açougue, com abate de animais, a preparação de couro, limpando fossa, limpando latrina. Então todas as atividades que envolviam de alguma forma sangue ou fezes eram consideradas impuras. E quem trabalhava com isso era considerado Eta. Então os Etas, eles eram extremamente marginalizados. Enquanto um Rinin, sei lá, se ele fosse um malabarista de rua, se ele fosse um mendigo, talvez ele até conseguisse circular por alguns espaços públicos. Os Eta, eles eram isolados. Existiam zonas da cidade que eram afastadas na periferia. Esses eram os caras que eles consideravam sujos, então colocavam eles todos lá e isolavam eles lá. Só chamavam um Eta quando precisava que ele viesse limpar a fossa. E o que aconteceu depois da restauração de 1868 foi que os sistemas de castas sociais eles foram banidos, eles foram abolidos. Não existe mais casta social no Japão oficialmente. Só que esses Eta e os Rinin, eles nunca foram completamente integrados na sociedade. Continuou-se tendo vários preconceitos em relação a eles, continuaram vetando a entrada deles em vários espaços e acabou se criando o conceito dos Burakumin. Burakumin é um grande guarda-chuva que envolve os Eta, os Rinin, estrangeiros e qualquer outro grupo que ali no século XIX era considerado essas castas inferiores, essas subcastas que não eram sujeitos plenos. E que mesmo legalmente tendo passado a ser, ainda eram tratados socialmente como se não fosse. O problema é que no Japão pós-guerra, apesar de oficialmente essas castas sociais terem sido abolidas, e ter todo um esforço para esse conjunto de grupos que na modernidade foram chamados de Burakumin serem integrados na sociedade, o que aconteceu foi que no Japão pós-guerra estava surgindo uma nova subcasta social. E essa nova casta social era chamada de Hibakusha, literalmente as pessoas que sobreviveram à bomba. Depois dos ataques das bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, teve toda a destruição, teve todas aquelas pessoas que foram mortas instantaneamente ou logo depois, mas teve várias pessoas que sobreviveram à explosão, mas foram contaminadas de alguma forma pela radiação. Então tiveram pessoas que sofreram deformações, que contraíram câncer, que contraíram leucemia, que perderam membros, que ficaram cegas, surdas. Tiveram várias mulheres que estavam grávidas durante a explosão das bombas, que foram contaminadas pela radiação e as crianças nasceram com deformidades e doenças. Então tinha todo um grupo de pessoas que tinham passado pelo desastre da bomba, tinham perdido a casa, tinham perdido a família, tinham perdido quase tudo, tinham sobrevivido, tinham ficado com várias marcas no corpo e essas pessoas passaram a ser consideradas um outro grupo social de excluídos. As pessoas que sobreviveram à bomba atômica, elas tinham dificuldade para arrumar emprego. E mesmo se elas tivessem emprego e tivessem dinheiro, elas tinham dificuldade para alugar uma casa. Elas não conseguiam casar porque tinham várias pessoas que tratavam elas com preconceito, porque tinham medo que elas fossem radioativas, que elas fossem contaminar outras pessoas, que elas fossem passar câncer para outros, que se elas casassem e tivessem filhos, os filhos iam nascer monstruosos. Então essas pessoas simplesmente não eram aceitas na sociedade, eles não eram muitas vezes aceitas na cidade, no bairro. E muitos dos Hibakushas, eles tiveram que morar fora da cidade, eles tinham que morar no mato. Eles viraram moradores de rua, eles viraram mendigos, tiveram que tentar sobreviver na floresta, porque eles eram rejeitados nas cidades. E daí a questão do Kitaro, das crianças monstruosas do Rino, das crianças monstruosas do Akiyama nesse período pós-guerra, dos anos 50, dos anos 60. Tinha nascido toda uma geração de filhos dos sobreviventes da bomba. Alguns deles tinham algumas doenças, mas a maioria deles não tinham doenças nenhumas, e mesmo não tendo, eles eram tratados com preconceito pelo resto da sociedade, porque tinham medo que eles eram radioativos e iam contaminar as outras pessoas, iam passar doenças, iam passar câncer para os outros. Então se criou toda uma nova subcasta social que era rejeitada, que não tinha lugar, que não era nem aceita dentro de uma cidade, dentro de um bairro, e que tinha que viver à margem da cidade, criando novas periferias, e vivendo em condições de miséria, morando no mato, sem casa, sem poder comprar roupa, sem poder comprar comida, e ter que se alimentar do que encontrasse no meio do mato, viver em cavernas ou em outros lugares improvisados. E tem um filme do período que eu acho que traz uma abordagem muito interessante pro tema, que é um filme da Toho, dirigido pelo Honda Ishiro, e com os efeitos especiais do Tsuburaya Eiji, que é Frankenstein Tai
Tite Kaiju Baragon. A tradução é algo como Frankenstein contra o Kaiju subterrâneo Baragon. E antes que questionem a questão do Frankenstein, porque tem várias pessoas que dizem que não se deve chamar a criatura de Frankenstein, porque Frankenstein é o nome do cientista que criou ela, o Victor Frankenstein. Mas se a gente considerar que a história de Frankenstein é a história do Victor Frankenstein, um homem que faz um experimento para criar vida e cria um filho monstruoso, que quando ele olha para aquele filho monstruoso que ele criou, ele se sente culpado e horrorizado por ter cometido um pecado e renega e joga fora esse filho, e esse filho passa por uma vida de miséria por ter sido rejeitado pelo pai dele, a gente pode entender que a criatura de Frankenstein não só é uma criança monstruosa que foi rejeitada pelo próprio pai, como se ele é filho do Victor Frankenstein, ele também faz parte da família Frankenstein, então ele também é um Frankenstein. Inclusive na Liga Extraordinária Tempestade do Alan Moore e do Kevin O'Neill, tem uma cena em que a Nina encontra a criatura de Frankenstein e fala pra ele que tem algumas pessoas que são contra chamar ele de Frankenstein, porque Frankenstein é o nome do homem que criou ele, não ele. E a criatura de Frankenstein responde, tá, e como isso me ajuda a me sentir melhor. Mas voltando pro Frankenstein contra o Kaiju subterrâneo Baragon, a história começa na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados já estão invadindo a Alemanha, e os alemães resolvem fugir de lá com uma arma secreta. E essa arma secreta eles levam até os japoneses continuarem o desenvolvimento da arma secreta para eles vencerem a Segunda Guerra. E a arma secreta é o coração do Frankenstein, da criatura, não do Victor, que ainda estava vivo. Era um coração vivo que nunca morria. E é levado até cientistas japoneses em Hiroshima. Eles estão instalados, inclusive, no famoso hospital militar de Hiroshima, que hoje as ruínas são um memorial para as pessoas que morreram durante o bombardeio. E durante o experimento, a bomba cai e mata todo mundo. Então ele destrói a cidade, todo mundo que sabia que o coração do Frankenstein estava ali morre, e a história passa para os anos depois, na década de 60, 3 médicos que fazem pesquisa e trabalham com pessoas que ficaram doentes por causa da bomba atômica. Então eles tratam dos sobreviventes e dos filhos dos sobreviventes. Então esses pesquisadores são 2 homens e uma mulher. Um dos homens, ele é dos Estados Unidos e ele foi para o Japão para pesquisar, para tentar ajudar a compensar o sofrimento que a bomba atômica causou lá. Só que ali pelo lugar onde eles vivem, aparece um adolescente e todo mundo trata ele como se ele fosse um Hibakusha, um dos filhos dos sobreviventes da bomba atômica. Ele é uma criança muito estranha, que tem uma aparência meio deformada, cabeçuda, com os olhos estranhos, os dentes tortos, uma aparência muito parecida com a do Kitaro nas primeiras histórias. E essa criança é uma criança selvagem, ele sobrevive no mato, nas cavernas, ele mata gatos, cachorros e coelhos, ele mata animais de estimação das pessoas para se alimentar, porque ele está sempre com fome. E quando os moradores encontram ele, vão os adultos, vão as crianças com ancinhos, com vassouras para bater e para expulsar ele. Então ele, como Hibakusha, ele não é tratado nem como pessoa na sociedade. Só que os médicos acabam encontrando ele, levando ele para o hospital, e eles começam a perceber que essa criança ela é diferente. Essa criança, que a princípio parece ser um filho de um sobrevivente da bomba atômica, apesar dela ter algumas deformidades, ela não é doente, ao contrário, ela é muito saudável e ela é resistente à radiação. Então é como se ela tivesse desenvolvido uma mutação e se tornado resistente à radiação. E nisso os 2 médicos pensam em estudar para dali tentar desenvolver uma cura, um tratamento para as outras pessoas contaminadas. Só que esse adolescente ele é extremamente selvagem, ele não sabe se comportar dentro dos protocolos da sociedade, e por isso as pessoas tratam ele como um selvagem, como um animal, trancam ele numa cela porque ele pode ficar agressivo, acorrentam ele. Só que conforme ele começa a comer e ele tem muita fome, ele começa a crescer e ficar cada vez maior até se tornar gigante e fugir. E chega um momento que eles percebem que aquilo não é o filho de um sobrevivente. Aquilo é o coração imortal do Frankenstein, que contaminado com a radiação durante 15, 20 anos, se regenerou. Só que conforme ele vai se alimentando, ele vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, ele vai se tornando cada vez mais faminto. E a sociedade que já tratava ele como se ele não fosse um humano, por ele ser um Hibakusha, agora considera ele um Kaiju. Ah, não, vamos matar essa criatura, ele é uma criatura estranha, é uma ameaça para nós, vamos matar ele. Só que simultaneamente aparece um Kaiju que vive no subterrâneo e ele começa a devorar pessoas. E tendo esse Kaiju que devora pessoas e destrói cidades e ninguém sobrevive, as pessoas começam a acusar o Frankenstein de estar destruindo as cidades e comendo as pessoas. Então o filme constrói toda essa alegoria para tratar dessa questão dos filhos dos sobreviventes da bomba atômica e como eles não eram considerados humanos no Japão. O Frankenstein, mesmo antes de saberem que ele era o Frankenstein, tratam ele como se ele fosse um Kaiju. Ele é uma aberração que sofreu mutação por causa da radiação e cresceu selvagem, então ele é um animal
animal selvagem, vamos trancar ele numa cela. Inclusive os médicos consideram cortar um braço ou cortar uma perna dele para fazer um experimento, para descobrir se ele é de fato o Frankenstein. Se ele for o Frankenstein, tudo bem, porque o braço dele e a perna dele vai crescer de novo. Se ele não for o Frankenstein, tudo bem, ele é um Hibakusha, ele não é uma pessoa. Então vale o risco do experimento, porque eles não estão arriscando um humano, eles estão arriscando um subcidadão, e é pelo bem da ciência, é pela possibilidade de talvez ajudar a descobrir um tratamento médico para outras doenças. Então acaba sendo um filme bastante político, e é um filme que tem efeitos especiais lindos, assim, o Tsuburaya é no auge dele. Principalmente porque ele tem que criar as maquetes, não só de cidades, mas de florestas, de ambientes naturais, e tem um humano gigante caminhando e interagindo nesses ambientes. E esse filme, inclusive, ele tem uma sequência direta, que é do ano seguinte, né, de 66, que é o Frankenstein no Kaiju, Sanda Taigaira, que é o Kaiju de Frankenstein, Sanda contra Gaira. E depois o Kaiju subterrâneo, que é o adversário do Frankenstein nesse filme, o Baragon, ele aparece no filme de 68, no Kaiju So Shingeki, que ele é um dos Kaiju que vivem na ilha e que se juntam com os outros Kaiju para enfrentarem o King Ghidorah. Então essa tradição nessas narrativas japonesas de crianças monstruosas que estão relacionadas com Kitaro, com as histórias do Rino, do Akiyama, que também se apropriaram das narrativas do Frankenstein e do Quasimodo, tem toda uma tradição em representar essas crianças monstruosas, que elas são renegadas pelas sociedades delas, não só por elas serem monstruosas, mas também da mesma forma que a criança verme, filha do Izanagi e da Izanami, elas são uma lembrança dos pecados cometidos pelos pais. No filme Frankenstein Tai Chite Kaiju Baragon, eles deixam bem claro no início, os japoneses fizeram experimentos médicos com humanos. Os japoneses foram atacados com bombas atômicas porque eles se aliaram aos nazistas. Então toda essa consequência disso, o surgimento dos Hibakusha, dessas pessoas com doenças e deformações, e do Frankenstein no filme, elas aconteceram por um pecado que os pais deles cometeram, um pecado que a sociedade japonesa cometeu, que foi se tornarem totalitaristas, que foi se associarem aos nazistas. E sempre que eles olham para essas pessoas, com essas doenças, com essas deformidades, é lembrar de que tudo aquilo aconteceu por culpa deles. O Japão tem culpa por aquilo, o Japão tem culpa pelo sofrimento não só de estrangeiros, que eles atacaram países que eles invadiram, estrangeiros que eles usaram como cobaias para experimentos médicos, como também pelo sofrimento dos próprios japoneses, os japoneses que viviam na miséria no pós-guerra, que passavam fome, que morreram porque não tinham o que comer, igual os pais do Kitaro, que sofreram não só com as doenças causadas pelos efeitos colaterais da bomba atômica, como sofreram por serem rejeitadas pelo próprio povo. Isso é tudo culpa dos japoneses. E quando os japoneses olham para os filhos monstros que eles tiveram, eles têm que lidar com o fato da culpa. Então por isso a repetição no ato de rejeitar as crianças vermes. Manter a criança verme consigo é um gatilho para relembrar a culpa dos pecados pelos quais eles cometeram. E toda essa tradição em narrativas de histórias de crianças que são monstruosas e por isso são rejeitadas, é todo um esforço para tentar relembrar dessas crianças rejeitadas. Olha só, elas existiram, elas continuam existindo. É uma história que se repete constantemente na sociedade japonesa e uma hora os japoneses vão ter que lidar com esse problema, eles vão ter que encarar isso. Senão eles vão ser assombrados para sempre. Bom, por hoje era isso, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, peço que quem gostou curta, quem ainda não segue o canal eu convido para seguir, e obrigado e até o próximo vídeo.